família Palmeiras. Bem-vindo para mais um vídeo. Isso aí. Ó, quando surge Família Palmeiras, hoje é um dia muito especial porque é aniversário da Rafa, né? E por isso que a gente veio fazer uma viagem de aniversário. Dessa vez não vai ter festinha, vai ter passeio, né, Rafa? Quantos aninhos? 6 aninhos, Parabéns, viu, linda? Felicidade sempre. Obrigado por começar esse vídeo com a gente. E agora a gente vai pro conteúdo que é importante também a gente falar de algumas mudanças que vão ocorrer no futebol brasileiro e que de fato o Palmeiras ainda não foi avisado. O único time que não foi avisado. Nós vamos chegar lá, enfim, vamos lá. Olha, o Abel falou sábado, após a partida contra o Cuiabá, que um grande time de Portugal tentou tirá-lo da época que ele estava no Braga. E com isso, dificilmente ele teria vindo ao Palmeiras. São as coincidências do mundo do futebol. Rodrigo Fragoso fez a do detetive da vez e foi procurar qual seria esse clube. E ele descobriu, era o Sporting. Sporting no qual Abel Ferreira é ídolo. Por isso que seria muito difícil, caso ele fosse para o Sporting, ele sair do Sporting para vir ao Palmeiras. Então, o clube que tentou contratar esse mistério que gerou na coletiva de imprensa foi, então, revelado por Rodrigo Fragoso da TNT. Era o Sporting, hein, rapaziada? Bom, vamos falar agora sobre dois jogadores que saíram do Palmeiras e que certamente hoje estão arrependidos. Não é possível. Estamos falando de Gustavo Scarpa e Danilo, que estão jogando a Premier League, a tão sonhada Premier League, pelo Nottingham Forest. Não tão sonhado assim, um clube que tem uma história muito linda no futebol inglês, mas que de muitos anos para cá vive muitas baixas. Subiu para a primeira divisão do campeonato inglês no ano passado, só que voltou ao grupo de rebaixados nessa rodada após perder do Manchester United. Novamente Scarpa sequer relacionado, Danilo titular, mas ainda não fazendo... faz alguns bons jogos, mas não sendo aquele Danilo que era aqui no Palmeiras e que chegou a ir para a seleção brasileira, né? Faltam apenas 7 jogos e essa é a tabela de classificação aí. O Nottingham está em 18º, cai em 3 para a divisão inferior e aí seria o fim do sonho de atuar na Premier League para esses dois atletas. Será que eles estão arrependidos? O fato não é nem ter largado o Palmeiras, o problema é ter ido por Nottingham, né, rapaziada? Dava para ter esperado um pouquinho mais para realizar esse sonho, não concorda? Bom, vamos lá. Dudu, que teve um campeonato paulista meio escondido, não foi a melhor participação do nosso Baixola, iniciou o Campeonato Brasileiro muito bem. Ele finalizou o Paulista muito bem, fazendo aquela partidaça na final, iniciou sendo o destaque da Sociedade Esportiva Palmeiras contra o Cuiabá. Ele teve a maior nota da partida, né? Teve uma assistência, 5 passes decisivos, duas grandes chances, 25 de cada 29 passes certos, ou seja, 86% dos passes. Ele teve cruzamento certo, enfim, ele foi o melhor jogador dessa partida. E ele também se isolou em segundo lugar no ranking de atletas com mais atuações no Palestra Itália /Allianz Parque. Com 185 jogos, Dudu ultrapassou Ademir da Guia. E eu quero saber, qual a partida dele na nossa casa que é mais inesquecível para você? Comente aqui embaixo. Para mim, aquela vitória contra o Santos por 2-1, que ele fez os 2 gols na final da Copa do Brasil de 2015 e que revolucionou ali o novo Palmeiras. E para você, rapaziada? Bom, e o Flaco Lopes, que tem 4 gols nos últimos 4 jogos em 4 competições diferentes? Pois é, ele fez contra o Bolívar na Libertadores, Água Santa no Paulista, Tombense na Copa do Brasil e Cuiabá pelo Brasileirão. Eu não me lembro de um outro jogador que tenha feito 4 gols seguidos por 4 competições diferentes. O último jogador que fez 4 gols seguidos foi Gabriel Jesus, mas não foi por 4 competições diferentes, né? Olha, falando em gols, em coisa boa, vocês lembram qual foi o placar que eu coloquei lá na stake.com para Palmeiras e Cuiabá? Ah, pai acertou, né, velho? Na veia, 2-1, lembram disso daí ou não? Coloquei 130 e faturei R$ 1.014 lá na stake.com. Já fiz o Pix,
já tô gastando. É isso aí, na stake.com com o cupom Palmeira você tem bônus. E eu vou te dar 2 dicas de dois palpites que eu fiz aí para Champions League e Libertadores. Champions League, amanhã já tem Napoli, Milan, tem Chelsea e Real Madrid. Eu apostei que o Napoli vai vencer, uma odd de 1,76. Coloquei 500 para ganhar 880. E na Libertadores, Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro, eu fiz ou o Atlético Paranaense ganha, e se empatar eles devolvem a minha aposta. Ou seja, eu só perco se o Atlético Mineiro ganhar lá no Paraná. Lembrando que na Libertadores tem um bônus especial. Entre 50 e 150 reais, você ganha um bônus de até 100 reais se o time fizer 2 gols no primeiro tempo e ele vencer essa partida. Tá bom, rapaziada? Sempre lá na stake.com com o cupom Palmeira. Olha, novas mudanças importantes no futebol brasileiro. Eu vou citar algumas aqui, tá? A começar com VAR no telão. Os lances em análise pelo VAR serão mostrados nos estádios, desde que os locais tenham condições técnicas, e o objetivo é transparência para o torcedor. Revisão do VAR, o árbitro que se sentir pressionado pelos jogadores antes e após a revisão do lance deve advertir com um cartão amarelo para evitar que haja demora na análise. Área técnica, os integrantes da área técnica que excessivamente pressionarem também poderão ser advertidos, dessa vez com cartão amarelo e vermelho. Foi por isso que o Abel Ferreira foi advertido, porque o Palmeiras foi o único dos 20 clubes da Série A que não recebeu essas diretrizes da mudança que a CBF aplicou. Enfim, ó, aquecimento também. Antes, todos os relacionados eram autorizados a fazer aquele seu aquecimento na beira do campo. Agora só 6 jogadores por equipe. Acréscimo, assim como na Copa de 2022, a previsão é que o futebol brasileiro tenha acréscimos maiores nos jogos. Isso eu gostei muito, porque vai inibir aqueles times que vêm aqui só para fazer cera, faz um gol e depois só fica caindo. O juiz vai marcar e vai colocar acréscimos maiores. E olha, quando as linhas de impedimento estiverem lado a lado, mesmo que encostadas, continua valendo a cor. Então, quando sobrepuser uma a outra, ela fica numa cor única, azul, e beneficia o ataque. Mais ou menos o que aconteceu no gol do Palmeiras contra o Cuiabá. Isso vem de encontro com a solicitação dos clubes do ano passado. Para ir finalizando, eu queria falar um fato que aconteceu com o Abel Ferreira. Eu não estou aqui para passar pano, eu amo o Abel Ferreira, eu acho que ele se excede, não tinha motivo para ele exceder tanto contra o Cuiabá na primeira partida. Porém, das 7 expulsões que ele tem pelo Palmeiras, 6 foram por competições brasileiras, óbvio, tem muito mais jogos do que pelas internacionais, né? E uma pela Recopa. E as últimas 3 expulsões, contra o Santos no Brasileiro de 22, Supercopa de 2023 e Cuiabá no sábado, as 3 têm uma coincidência, rapaziada. O assistente 1, aquele que corre próximo aos treinadores, era Bruno Bosquilha. Essa é uma informação que o Léo do Infos Palestra trouxe e é curioso ou é perseguição? Por que esse cara expulsou o Abel todas as vezes? É incrível como o Abel é perseguido. Falando em perseguido, tem um jogador do nosso arquirrival que não é. Ele, no caso, é o contrário. Ele tem liberdade para bater. Vocês viram que ontem fez Fagner, lateral do Corinthians? Ele deu simplesmente uma cotovelada no jogador do Cruzeiro. O juiz não deu falta, não foi pro VAR, não deu amarelo, não expulsou e todo mundo falou que era lance para expulsão. Eu pergunto para você, finalizando esse vídeo, por que Fagner tem liberdade para bater? Seria o jogador mais violento da história do futebol brasileiro? Fica aí a minha pergunta. Um grande abraço para você, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e avante palestra.